policial militar foi morto a tiros em Itaboraí. O Jackson Silva correu para o local do crime. Jackson, boa tarde. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Esse policial militar, Isabelle, foi assassinado a poucos metros da casa dos pais dele, Isabelle Benito. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes, como tudo aconteceu. Isabelle Benito. A reportagem é Jackson Silva, Rodolfo. A emoção tomou conta de parentes e amigos do policial militar. Pessoa todo dia que acontece isso. Não tenho o que falar, né? Mal dele. É uma pessoa muito boa, uma perspectiva, ajudava todo mundo que ele podia ajudar, ele ajudava, né? Todo mundo que ele podia ajudar, ele ajudava. O subtenente da Polícia Militar, Ronaldo Alves da Conceição, foi assassinado em Manilha, em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira, nessa rua, no bairro Xangri-Lá, onde o PM nasceu e foi criado. Ronaldo estava nesse lava-jato quando foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma moto. Os criminosos atiraram pelo menos 30 vezes contra ele. O PM morreu na hora. Tudo isso aconteceu a poucos metros da Niterói Manilha, uma das principais da região. No local ainda tinha o sangue do agente. A ficha ainda não caiu para a família. Ainda não, a gente nem resolveu as coisas ainda. É um baque danado, a gente não estava esperando isso. Nesse carro branco, dá para ter uma ideia da violência na região. O veículo foi atingido por vários tiros. Esse outro carro também foi metralhado. Eu escutei barulho, sim, mas não sabia onde era, porque o eco vem de tudo quanto é lugar. E parou, eu fiquei tranquilo, continuei fazendo minha comida. Depois, algum vizinho daí veio aqui me falar, me comunicar. Não aguentei ver. Enquanto moradores limpavam o sangue da vítima, a perícia era feita no local. A Delegacia de Homicídios da região investiga o caso. A polícia não descarta nenhuma possibilidade. Os agentes apuram a informação de envolvimento de traficantes na morte do PM. Vai deixar muita saudade. Não só minha, mas de todo mundo aqui. Muito forte, né? Olha só, algumas notícias deram que ele estaria dentro do carro, não é, Maurício? Mas o Jackson Silva tem informações apuradas do local onde tudo aconteceu, de que ele não estaria nesse carro. Os disparos teriam acertado esse carro. Agora, você termina a reportagem, que para o público entender, termina mais cedo, dizendo que a polícia não descarta nenhuma possibilidade. Que, claro, os meninos dizem ainda mais quando se trata de policial, porque o número de disparos não quer dizer que não seja, até estou roubando o comentário que seria do Carregosa. Qualquer outro tipo, a dinâmica aparece de execução com muitos tiros, sim. Mas lembrando que um policial, ele sempre também está armado. Então, a partir do momento que ele vem sob ameaça, ainda mais que você vem com essa informação agora, mas daí tu traz a informação da questão do tráfico. Quando você fala do tráfico, eu te conheço. Você tem informação a mais. A polícia não descarta a possibilidade de um latrocínio por mero protocolo, que deve ser seguido e é oficial, ou porque realmente ainda não descarta essa possibilidade, o Jackson? Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Isabelle, exatamente isso, tá? Falei com os agentes, com outros policiais militares também, apurando de fato o que aconteceu. Então, já começando pela investigação. Segundo a primeira investigação, seria relacionada a um traficante conhecido como Roger. Esse traficante teve um problema, ou seja, houve uma discussão entre ele e o policial militar, isso há 3 anos. Ele chegou a ser preso e foi solto novamente. Então, ele ameaçava esse policial várias vezes, dizendo que ia matar esse policial. Isso há 3 anos. Então, é a primeira linha de investigação que esse traficante estaria envolvido na morte desse PM. Agora, como tudo aconteceu, hora do almoço, Isabelle Benito, essa rua assim, ó, totalmente movimentado, ó, crianças passeando para lá e para cá, tem comércio. Tudo aconteceu exatamente aqui onde eu estou. O policial estava, vem para mim, Alessandro Freitas, aqui ó, conversando com as pessoas, normalmente desse lava-jato, quando 2 bandidos chegaram em uma moto desse lado e atiraram no policial.
De início eu imaginei que ele estava em um dos carros, porque os dois carros estavam aqui. Só que são carros de vizinhos, estavam estacionados aqui quando os bandidos atiraram contra o policial, que não teve nem chance de defesa, tá, Isabelle? Você vê, ó, que não tem marca de tiro por aqui. Ó, tudo tranquilo, não tem nenhuma marca de tiro, o que prova que ele não teve nem tempo de reagir. Ou seja, os bandidos atiraram contra o policial, ele caiu na hora e não resistiu aos ferimentos. Então imagina só, Isabelle, ele foi nascido e criado aqui, por isso ele vinha visitar a mãe, visitar as filhas que moram a poucos metros daqui, quando foi assassinado. Está todo mundo aqui realmente muito chateado, né, pelo que aconteceu. E olha só, a marca de sangue ainda continua no local, o que prova essa violência na região. Segundo os moradores, isso não costuma acontecer aqui. Só há mais ou menos um ano, um comerciante foi assassinado. Mas foi uma outra história, porque isso não faz parte da rotina deste bairro. Isabelle Benito. Jackson, a gente está comentando aqui que realmente você, rapaz do céu, tu vai, levanta, faz a matéria e chega no local, tu consegue levantar. O Jackson, eu acho, graças a Deus, o jornalismo ganhou, mas a polícia perdeu. Repórter Raiz, né? A polícia perdeu um bom inspetor de polícia, mas graças a Deus, porque ele está aqui e ainda mais comigo. Por favor, Jackson, então a gente já tem a dinâmica mais ou menos. É claro que o Jackson traz, os policiais ali, o Jackson levanta com as fontes dele e com as pessoas, e o papel da DH nesse momento, primeiro ponto, local de crime, né, Carregosa? Local de crime. Um local difícil, o Jackson já deu as pedras. Muito difícil de alguém falar, né? Pelo medo, Exatamente, né? Como trabalhar isso? É ver justamente dinâmica, pegar a câmera. Não vou dar um spoiler do que... Não vou falar muitas das formas de que podem chegar nesse autor. Claro. Você falou uma coisa muito certa. Assim, o Jackson já sabe mais ou menos o caminho. O Jackson é um inspetor, acabou de falar aqui que a gente fala agora. Mas uma coisa que eu sempre digo, assim, o trabalho da polícia, o trabalho do jornalista investigativo, especificamente, é idêntico. O que muda é a quantidade de elementos que eu posso usar. A polícia pode fazer busca e apreensão, o jornalista não pode. Então, assim, a gente tem mais mecanismos para chegar numa verdade. O que faz um bom jornalista investigativo ser, em tese, melhor do que um policial. Porque ele tem que fazer mais com menos. Então, assim, na verdade, a investigação que o Jackson vai fazer é igual a investigação que a polícia faz, com menos meios. Porque, obviamente, ele não vai fazer interceptação telefônica, ele não vai conseguir... Ele não vai ter perícia, mas tem uma não coisa... Tem perícia, mas tem uma coisa que o Jackson vai entrar nessa história e pode falar com a gente. Muitas vezes... Então, se o filho do Jackson é esse, quem sou eu para questionar, né? Não. E o Jackson, ele tem o poder de convencimento. É claro, outros repórteres têm esse poder de convencimento, mas tem um fator também que é importante, né? Que a gente não pode deixar de levar em conta. No momento que as pessoas estão assustadas, em que tem 30 tiros, em que um policial é atingido e que existe a informação de que traficantes teriam feito os disparos numa localidade sensível, o policial tá ali fazendo perícia, a pessoa tem até medo de chegar perto de vocês e alguém vê. No caso do repórter, baixinho, vai e tal, quieto, o Jackson sabe conversar, vocês têm a técnica, vocês têm a perícia, vocês têm... E o jornalista, ele tem o quê? Ele tem o salvo-conduto, esse benefício, que é o que o Jackson aproveitou e que fez agora depois de fechar a reportagem e correr para o local do crime. As pessoas chegarem até a gente, né, Jackson? Às vezes com bilhete, às vezes com uma coisa aqui, às vezes com uma fala aqui. E uma coisa de conhecimento da área que você tem. Das testemunhas, muitas vezes, sem o microfone ligado. É óbvio. E o Jackson, eu conheço ele. O Jackson vai virar para a pessoa e falar, não fala, me conta que eu falo. Porque impera o medo em algumas localidades. E as testemunhas acabam, na hora, sabendo tudo e muitas vezes tem medo de ser visto contando e quer justiça. Ainda mais com que você teve os depoimentos de quem falou vai deixar saudade. Ainda mais se for uma dinâmica do caso de represália do tráfico de drogas em relação ao agente, né, Jackson? Isabelle, quando eu cheguei aqui, eu fiz exatamente o que você disse, tá? Saí, deixei o microfone no carro, vim andando, passeando para saber se o local era perigoso. Claro que eu falei com autoridades policiais para verificar a possibilidade de estar aqui e mesmo assim eu saí procurando, conversando com as pessoas, até que encontrei a família desse policial. Então, a ex-esposa dele mora nesta casa ali, tá?
ele deixou 2 filhas com essa ex-esposa. Ele tem um outro relacionamento. Agora vem para mim, Alessandro Freitas. A família dele, o pai e a mãe, moram ali do outro lado. O que mais me entristeceu, Isabelle, é que ele foi nascido e criado aqui. Segundo parentes e amigos, ele corria como criança aqui, brincava aqui, por isso ele nunca deixou de visitar o local onde já tinha um contexto, sabe? A essência dele era aqui. Então como é que poderia deixar o local? Não, ele foi nascido e criado aqui. Aí você pergunta, por que ele voltou lá, Jackson? Porque a família dele mora aqui, ele tem amigos nessa região. Então, infelizmente, como ele é policial militar, a gente sabe que policial militar, um agente de segurança pública, né, ele corre o risco porque ele lida com a criminalidade, ele combate a criminalidade. Infelizmente, essa linha de investigação dele combater esse traficante chamado Roger, infelizmente, acabou levando à morte dele, segundo a própria polícia, tá? Essa informação seria da própria polícia, que esse traficante pode ser, sim, um dos envolvidos na morte desse policial. Então, se imagina só, um policial militar, ao contrário daquele que mostramos lá em Caxias, lembra disso? Até o carregador falou, não, já, de repente não pode ter sido assassinado por execução, e sim um assalto, né? Ali sim. Agora, nesse caso, tudo leva a crer que realmente foi uma execução, tá? Ele estava conversando normalmente com parentes e amigos ali no Lava Jato, quando 2 homens chegariam em uma moto e atiraram contra ele. Pelo menos 30 disparos contra o policial. Não teve nem chance de se defender. Isabelle Benito. Depois disso, Carregosa falou, foi isso mesmo. Deve ter sido isso mesmo. Deve ter isso mesmo, né, Carregosa? Como você falou, assim, e aí o pessoal de casa entender, assim, o que faz um bom jornalista investigativo e um bom policial é você ter fonte. O jornalista chama de fonte, a gente chama de informante, né? Mas é isso. Essa. E aí tem um grande problema pra gente, né? Porque o jornalista, por questão ética, não pode falar quem é a fonte. E às vezes o sonho da polícia é que o jornalista fale escolhe a fonte, qual é só a pro pessoal fonte, de né? casa. Jackson, ó o dedinho dele, ele merece. Elogiadíssimo sempre pelos delegados. Agora uma observação. Ah. Você falou que o repórter é baixinho. Eu não sou baixinho. Mostra, Alessandro Freitas, olha só a minha altura. 1,79 m, Isabelle Benito. Que foi, uma outra gente? questão, pela característica de um repórter investigativo, já deixa... eu não sou baixinho, eu tenho 1,79 m. Mostra isso de novo. Eu sou alto, Isabelle Benito, eu não sou baixinho. Ô, Jackson Tá vendo? Eu sou alto, Jackson Silva, tá? olha E sobre o fato de ser um repórter investigativo, fale, amiga, diga. Ó, aqui, ó, agora vamos pro fight. Você... Eu quero mandar só um recado pro delegado Marcos Amin. Eu estou à disposição, você pode me contratar. Olha concurso, só. tá? Olha só, a gente vai falar do Marcos Amin ainda. Eu tô numa luta aqui. Você não briga com a minha luta aqui não, tá? Porque eu tô aqui numa luta. Bom, enfim, não vamos dar... Ô, Maurício, não vamos dar o caminho, como o Carregosa diz, não vamos dar o caminho das pedras, também não vamos não. Atenção, nós vamos falar do Marcos Amin hoje, que aliás também é fã do trabalho do Jackson Silva, sempre elogia você aqui. Carregosa elogiou aqui. Não tem como, amigo, você nasceu pra isso mesmo. Agora, uma coisa, você tem que ir no otorrino, porque eu não falei que você é baixinho, porque você é alto pra chuchu. Realmente ele é muito alto. Eu escutei que você que você é um chamou difamador. de baixinho, Você é fake news. feioso. Ó, eu falei que você fala baixinho, fala mansinho, e você consegue tudo. Até comigo você consegue as coisas, que sou osso duro. Falei que você fala baixinho. Sou um cara elegante. Você é um cara elegante, maravilhoso, 1,90 m, tá aí, bebê. Um beijo pra você. Tá? E o JC Sacolão agradece, Jackson Silva. Valeu, Jack. Trouxe tudo. Eu e o Carregosa ficamos aqui, né, na mão.